Agora 9 da manhã, 19 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 9 da manhã, 19 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta via internet, no santosfm.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta sexta-feira, 30 de julho de 2021, edição de número 1260 do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde em bocnews.com, no canal de áudio que fica lá no site do Boqueirão News, um dos tradicionais e importantes jornais da Baixada Santista. Curta também as nossas postagens em facebook.com/Entre Linhas no rádio. Lembrando que você pode assistir ao programa com imagens. A nossa live já está no ar. Curta, compartilhe e mande a sua participação. Lembrando que assim que o Entre Linhas termina, a live fica salva e se você perdeu a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, pela fanpage da Santos FM, facebook.com/SantosFM e com o link do vídeo compartilhado mais tarde pelo BocNews, que é parceiro do Entre Linhas. Programa desta sexta-feira recebe aqui o José Manuel Ferreira Gonçalves, advogado, engenheiro civil, jornalista. Nós vamos conversar sobre política e sobre a atuação do governo federal e do presidente da República. José Manuel, obrigado pela presença, bom dia. É uma honra, Alex Frutuoso, aqui os companheiros do programa Entre Linhas e nessa querida Rádio Santos FM 92.5, é isso? É um prazer, eu adoro rádio, adoro microfone de rádio e vir conversar com você é uma honra. Muito bem, daqui a pouco nós vamos desenvolver os temas do programa de hoje, mas antes vamos prestar serviço para você que está saindo de casa neste momento, primeiro com a informação das travessias litorâneas, a informação sempre oficial do Departamento Hidroviário. Na travessia Santos-Guarujá, neste instante, temos 6 embarcações operando. O tempo de espera é de meia hora do lado de Santos, do lado de Guarujá chega a 45 minutos. Na travessia Santos Vicente de Carvalho, por sua vez, 2 embarcações operam, tempo de espera de 20 minutos. E na Bertioga Guarujá, outra travessia importante aqui para a nossa região, 2 embarcações estão trabalhando e nelas o tempo de espera é o considerado normal, na casa aí dos 30 minutos. Informação do Sistema Anchieta Imigrantes, recorrendo mais uma vez aqui ao Twitter da Ecovias. A informação é que as rodovias têm tráfego normal em ambos os sentidos, o tempo está bom, a visibilidade também é boa, temos tráfego fluindo normalmente em todas as rodovias do Sistema Anchieta Imigrantes, aquele recado de sempre. Caminhões e carretas com destino a São Paulo devem acessar o trecho de serra da Via Anchieta, deixando a pista norte da Imigrantes livre para os veículos menores. 9h22, em relação ao clima para esta sexta-feira, neste instante aqui no bairro da Aparecida, segundo o nosso aplicativo que não falha, 13 graus, a máxima hoje chega a 15, a máxima hoje chega a 16, mínima de 13, possibilidade de chuva na casa dos 9%, sol entre nuvens, vai continuar assim neste sábado, mas vai ficar um pouquinho mais quente, né? Vai chegar a máxima aos 19 graus, no domingo tempo encoberto também, mas temperatura subindo, chega a 20 graus e na segunda-feira 21 graus, possibilidade de chuva bem pequena ao longo dos próximos dias. A chuva deverá realmente só retornar mais forte na terça-feira da semana que vem, mas o frio vai permanecer aí. Temperatura máxima nos próximos dias chegando a 21 graus, mínima de 14, tá certo? No programa de hoje também nós teremos as participações do Anderson Firmino, que está acompanhando os Jogos Olímpicos de Tóquio, vai trazer na nossa janela esportiva as informações do que está acontecendo por lá. Hoje o futebol feminino foi eliminado pelo Canadá logo cedo na disputa de pênaltis. Temos uma medalha garantida no boxe também em contrapartida, e o Anderson trará as notícias do Campeonato Brasileiro que tem rodado este final de semana. E no programa de hoje também o André Azenha de volta com a sua tradicional coluna
com as dicas culturais e de entretenimento. Afinal, hoje é sexta-feira aqui no Entre Linhas, tá certo? 9h23, deixa eu começar aqui o nosso bate-papo com o José Manuel Ferreira Gonçalves. Eu vou me permitir aqui chamar o José Manuel de... Posso chamar de Zé, não tem problema nenhum. Zé, como a gente sempre... Zé Manuel. Ô Zé, vamos lá. Já nos conhecemos há algum tempo. Eu acho que isso é uma forma de a gente poder... dizer com clareza que a gente precisa se colocar um pouquinho empaticamente no lugar do outro, né? A população brasileira está aturdida com o que aconteceu ontem com aquela hora. Então, eu ia te perguntar isso porque você já tomou uma medida, né? Fez um movimento nesse sentido de questionar o que está acontecendo lá em Brasília, mas antes de mais nada, né? Assim, foi um negócio surreal que a gente viu ontem, né? Acusação do presidente da República afirmando que houve fraude nas eleições, que as urnas eletrônicas não são seguras e ele apresentaria provas. No final das contas, ele disse textualmente que ele não tem provas, né? Ele diz que tem indícios que ele captou na internet, ou seja, baseado em alguém que falou alguma coisa a respeito de algo, mas materialmente ele não tem prova alguma, né? Enfim, eu até estava comentando com o Zé aqui antes, não sei se isso é digno da gente rir ou se é digno de preocupação, porque se as pessoas estão tomando esse tipo de iniciativa baseada em achismo, em fake news, sabe Deus o que pode acontecer após o resultado das eleições do ano que vem. Aliás, já foi avisado que vai haver uma tentativa de replicar o que houve no Capitólio nos Estados Unidos. Então, por isso que eu digo que eu não sei se é motivo de rir, da gente rir por conta do ridículo que foi o evento de ontem, ou se a gente tem que ficar preocupado porque essas pessoas são capazes de qualquer coisa, né, Zé? Eu acho que primeiro a gente tem que ter a capacidade da indignação. E também fazer um comentário aqui, que não é um comentário irônico por si só, porque a participação do presidente da República ontem foi trágica, foi patética e foi cômica. Eu acho que quem está bravo nesse momento, além de todos nós brasileiros, e eles, inclusive, como brasileiros, devem estar bravíssimos, são os humoristas do país, estão perdendo emprego, porque ele é uma piada pronta. O presidente da República, ele é absolutamente irresponsável e inconsequente, porque o que ele diz não tem o menor sentido, não para de pé. O que é indício? Indício é um sinal de que algo aconteceu, está acontecendo ou que pode vir a acontecer. Mas aonde que aconteceu o que ele está dizendo? Você aperfeiçoar o sistema eleitoral, isso é sempre importante. Agora, você tem um sistema eleitoral que a urna não se comunica de uma maneira onde você pode entrar com um hacker lá dentro. Você pode ter, eventualmente, no sistema, algum problema na hora da contabilização geral. É preciso aperfeiçoar, sim. Isso, o sistema eleitoral tem que ter isso na cabeça o tempo todo, sem problema. Agora, mandar recado, fazer ameaça, pautar um general, que é o comandante, o Braga Neto, que recentemente foi dar um recado para o Arthur Lira, que se comportou muito mal também, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, recebe um recado de um general, um generaleco. Eu tenho respeito com as Forças Armadas, eu tenho muitos amigos nas 3 armas. Eu fiz escola superior de guerra, não sou da ADESG. Eu fui à Praia Vermelha, eu tenho muito respeito, mas tem gente boa e tem gente que perde o senso. Mandar recado por um homem armado, ou supostamente armado, tem 3 armas, e se coloca um representante da sociedade civil de joelhos, dizer, olha aqui, se não for dessa forma, não tem eleição, se colar, colou. Então, o que a sociedade tem que fazer? Nós precisamos resistir. Nós precisamos enfrentar isso de frente. Democracia é como o ato de respirar. Se você não respira, você morre. Se você não tem democracia, você mata uma porção de movimentos da sociedade que são importantíssimos, até para que o governo funcione, até para que o Estado funcione. Agora, nós não podemos apenas fazer barulho. Nós precisamos nos articular. A sociedade não pode aceitar silenciosamente essas ameaças. A de ontem é mais uma, não é um fato isolado. Eles vêm com ameaças o tempo todo. E o ministro chegou a dizer
ameaçando claramente a democracia, de que, olha, desse jeito aí não pode se não tiver a tal urna. Agora vamos pensar um troço. Se você tem uma urna eletrônica e você acabou com o voto impresso, você quer voltar a ter o voto impresso? Ora, então volta o voto impresso de uma vez. Você quer ter os dois sistemas? Agora, você pode ter um sistema que valida e você ter algum comprovante para que você possa melhorar tudo isso. Mas de uma maneira democrática, de uma maneira transparente. Agora, ontem ele começa a live e diz que ele quer eleição limpa, democrática e sincera. Eu acho que ele não tem noção do que é sinceridade. Conversar com as pessoas com sinceridade. É o presidente da República, é o chefe de governo, o chefe de Estado brasileiro, que se coloca de uma maneira absolutamente inconsequente, como eu disse. Absolutamente inconsequente. A voz da gente está um pouco diferente, o teu público deve já saber, nós estamos usando máscara aqui dentro. Na live o pessoal está vendo, tá né? E a gente, desde que a pandemia começou, nosso padrão aqui sempre foi usar, mas estamos acostumados com a máscara o tempo todo. Agora, você vê uma coisa, como é que a sociedade pode ficar silenciosa? O silêncio, que já disse o poeta, ensurdecedor. Quer dizer, as pessoas estão assustadinhas com o quê? Eu preciso dizer, general, fique lá, cuide das armas militares. Mas, José, não é um pouco o medo das pessoas diante da própria violência que os extremistas têm demonstrado, assim, essa coisa de exibição de armas, de pessoas que querem resolver tudo na base da violência? Aliás, me parece um comportamento que na sociedade ficou um pouco arraigado, né? Porque, por exemplo, outro dia teve um policial que agrediu um advogado, a sensação que passa é que vai ficar por isso mesmo. Esses dias foi em Praia Grande, né? Dois cidadãos lá socaram, agrediram um garçom, porque eles não entenderam que a criança tinha que pagar também lá no restaurante, coisa e tal. Então as pessoas acham que tudo pode se resolver na base da porrada, desculpa o termo, porque há uma sensação de que não vai acontecer nada, né? Que o cara não vai ser preso, que ele vai responder em liberdade. Teve esse caso em Brasília agora, da mulher, uma senhora, né? Quem diria, passou do lado de um pai e de um filho lá que estavam fazendo uma gravação, um ato de racismo, né? Não me venha com esse papo de injúria racial, né? Pagou R$1.000 e está solta. Quer dizer, existe uma sensação de impunidade que vem muito de cima para baixo, e a sociedade acha que então eu posso fazer o que eu bem entendo, eu posso atravessar o sinal vermelho e colocar na minha moto, não me multe porque eu estou na luta, como se todo mundo que estivesse andando pela rua, quem estivesse de carro, quem estivesse a pé, quem estivesse de bicicleta, não estivesse na luta também. Então me parece que a lei no Brasil ela virou algo interpretativo, Zé. Eu queria fazer uma distinção entre medo e cautela. O medo é paralisante e a cautela é um ato inteligente. Você precisa ter cautela. Qual é a cautela que nós estamos pedindo às pessoas que reflitam? No silêncio de suas casas, nos seus escritórios, no seu automóvel. O que nós queremos? Que a sociedade reaja de uma forma inteligente. O que é forma inteligente? Primeiro, não pode ter covardia nisso. Tem que se manifestar. Eu quero ver a OAB de Santos se manifestando, eu quero ver a Associação de Engenheiros se manifestando, eu tenho amigos da associação, também sou engenheiro, eu quero ver os médicos se manifestando, eu quero ver o comércio da cidade se manifestando e de toda a região, e eu não vi isso até agora. E o que a gente fica aqui, podendo, nessa conversa com você, meu querido Alex, é a gente dizer com clareza que nós temos que ajudar as pessoas a saírem dessas armadilhas. E a política ser colocada no nível alto que necessariamente precisa ser colocada. A política não pode ser uma troca do toma lá, da cá, como está esse centrão. Aliás, esta patifaria desse assunto, dizer que agora eu trago o centrão e agora eu tenho governabilidade. Não tem, não teve e não vai ter. Porque essa gente quer o deles antes. É como gafanhoto, é como inseto. Ele se apropria do que é do interesse coletivo, não enxerga o interesse coletivo e vai para o interesse pessoal, particular. Então nós estamos entregues a um Deus dará. Agora, o que nós precisamos?
é reagir de forma organizada. É preciso que a região faça uma frente democrática, que os partidos progressistas, nós do PDT, os outros partidos, possamos nos unir de uma maneira mais generosa, não só pensando na eleição desta ou daquela cidade, ou só na eleição presidencial de governador, mas pensando no país. Nós estamos com um país que está precisando ter soluções urgentes. Por exemplo, o assunto da educação. Você tem a pandemia, você tira o aluno de sala de aula e não dá internet para a criança mais pobre. Você tem 5 milhões de jovens que não têm internet de qualidade. Como é que você pode ter amanhã um país competitivo para esta gente competir com quem está tendo escola? Você não deu a essa criança as mínimas condições. O abismo aumentou, né, Zé? Vai aumentando, a evasão escolar aumenta, isso pega para cima de quem? Especialmente do pobre e do negro. Se você pega o perfil, é claro isso. Então, nós temos que levar a sério. Política é uma atividade nobre que precisa ser respeitada e nós precisamos trabalhar com um olhar para o futuro, olhando para 30, 40 anos para frente. Não é só neste momento. Agora, é preciso resistir, é preciso enfrentar, é preciso ter uma trincheira de luta e levar a discussão para o nível elevado. O que você falou, que eu sei e eu percebo, é que muitas vezes esse grupo de apoio, não todos, alguns que fazem o apoio a essas bobagens que o presidente fala, ou seus auxiliares falam, procuram colocar a política numa discussão pequenininha. Quando a política deve ser... Por exemplo, nós estamos aqui, neste estúdio dessa emissora de rádio, nós temos o Porto, o canal do Porto, o estuário à nossa frente aqui. Nós temos que olhar para isso. O que fazer com esse porto? Como é que desenvolver esse país? Como é que você pode ter uma cidade que possa também crescer de maneira organizada e não ter apenas um porto colocando, por exemplo, fertilizante dentro da casa do sujeito? Então nós temos que... Isso é um pequeno exemplo. Agora, a sociedade tem que se organizar para participar e não está fazendo isso. Então nós temos que encorajar. Desculpe. Temos que encorajar a sociedade. E é claro que aí você corre algum risco. Você não pode fazer política sem correr risco. Agora, você não precisa ser agressivo no sentido pichulé da palavra. Porque da parte deles, a tentativa é nos aprisionar a sociedade, aprisionar a classe política, de uma maneira totalmente igual, e nem todos são iguais na política, e levar a discussão para um nível muito pequenininho. Na base, olha, se não fizer, dou porrada, como você disse aí. Não tem que resolver na porrada. A lei está aí para isso. Eu sei, nós todos temos sangue nas veias. Há momento que a gente se aborrece mesmo. Você ser xingado, você ser humilhado. O que houve ontem foi uma humilhação pública. Eu me senti absolutamente ameaçado na própria capacidade de raciocínio que todos nós brasileiros temos. Ele está tirando, como é que se diz os olhos? Está tirando onda, tirando onda, está brincando com a gente. E que história, avisando que faria uma denúncia grave ao país, faz 2 horas de live, põe um sujeito do lado, sem identificar a pessoa. Ninguém Por acaso era o sujeito que fazia acupuntura em árvores? Um fazendo acupuntura em árvore, e o outro estava do lado, que não era esse acupunturista arbóreo, mas era uma pessoa que estava do lado que também não identificou de onde veio, quem é, não deu sobrenome, etc. Eu sou o engenheiro, o advogado, como você disse, José Manuel Ferreira Gonçalves. Tem o RG, tem o CPF. Quem quiser me enfrentar, pode enfrentar, vai enfrentar no argumento. Se tiver que enfrentar a lei, vai enfrentar a lei. Mas, José, você tem dúvida de que na hora H, como parafraseando o outro, no dia D, vão arrumar algum jeito de fugir do debate? Olha, Eu tenho a sensação de que... porque assim, uma coisa, com todo respeito, é você ir em programa de fofoca, em programa de celebridade, em emissora de televisão que quase não dá audiência. Uma coisa é você ir lá, outra coisa é o cara sentar tete a tete com os seus principais adversários e sustentar o que ele defende, né? Não resiste. Então, mas aí é que tá. E aí fica essa propagação infinita de fake news e, como você usou a expressão cola, na cabeça de muita gente cola, né? Eu tenho pessoas que me mandaram mensagem quando eu postei a minha foto tomando a vacina contra a Covid-19.
O cara teve a desfaçatez de me mandar uma mensagem assim: lamento por você, daqui a 2 anos você vai morrer, porque a vacina, a vacina, né? Os caras já escrevem assim, né? Elas vão exterminar a população daqui 2 anos, sabe? Um negócio sem pé nem cabeça. Tem gente aí que com a variante Delta, as mortes estão aumentando entre os não vacinados. Até o Anthony Fauci, nos Estados Unidos, falou isso. Nós temos uma pandemia entre os não vacinados e uma outra situação completamente diferente entre aqueles que tomaram vacina. E aí, tudo que é dito... por isso que eu falo, Zé, precisa parar de enxergar o político como se ele fosse um messias, sem nenhuma referência ao presidente da República, como se ele fosse um super-herói, seja ele qual for, porque as pessoas depositam uma esperança nessa figura messiânica, digamos assim, ao ponto de que tudo que essa figura diz é incontestável. Então, as pessoas acham que, olha, o cara falou que a urna eletrônica é fraudulenta, ok. Ele falou que a cloroquina é boa, é verdade. Ele disse que tem chip na vacina, é verdade. Então o cara ouve isso, ele não questiona, ele não ouve o outro lado. Ele acaba sendo uma grande massa de manobra, como já aconteceu com outras linhas políticas no Brasil, é bem verdade, mas... dessa vez, tá um negócio surreal, assim, as pessoas, elas estão, você vira pra pessoa e fala assim, essa parede aqui, ó, ela é azul, tá? O cara vai dizer, não, quem eu sigo tá dizendo que essa parede aqui é vermelha, então ela é vermelha mesmo, sabe? Tá nesse pé, Zé. Mas Alex, veja, há uma covardia que está ficando crônica. Não é só na base da porrada, a covardia do covarde que ameaça, que não resiste a um debate. Não tem debate porque não tem argumento. A facada acabou com o debate. Porque se ele tivesse aparecido em debate naquela hora no rádio e da televisão, ele não chegava a presidente da República. Aquela facada o elegeu. É claro isso. Além do PT, além de tudo que havia acontecido. Mas é preciso que a gente não aceite intimidações. Você que está ouvindo aí, mesmo que você seja bolsonarista, difícil. Você gosta de ser intimidado? Aqui tá difícil. Aqui os caras já fugiram do... Pois é, mas será que mesmo que ele esteja aí ouvindo porque ele quer depois fazer uma crítica, ele mesmo não aceita uma intimidação. E nós estamos falando aqui de instituições da democracia. Nós não estamos falando de intimidações de ordem pessoal, que isso aqui, bravata, o sujeito faz a bravata e responde. Eu tenho vários processos de andamento contra a gente. Eu fui candidato recentemente à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, e teve gente, porque a gente quer moralizar, não só para fazer um lavajatismo, mas a gente quer deixar em ordem aquilo, que também é um troço, um dia a gente pode conversar sobre isso, um troço estarrecedor. Mas o que acontece é que as instituições e o povo, de forma geral, entrou num processo de terceirização. É assim, eu vou na eleição, eu voto e um salvador da pátria vai cair de paraquedas aqui e vai resolver todos os meus problemas. Isso é mentira. Democracia é todo dia. Democracia não se dá apenas no momento da eleição, que você discute quem que você vai votar, chega lá e vota e acabou. Aí você terceirizou. Por isso que eu disse terceirização. Terceirizei, botei na mão do cara, por isso que ele, quando ele diz que o que é branco é azul, e não é azul, é branco, e o seguidor diz, eu sigo porque ele só não completa o pensamento, ele segue porque ele burramente, de uma forma idiota, aceitou que essa liderança pense por ele. O que nós estamos dizendo para a sociedade é que o indivíduo tem que voltar a pensar, e pensar de forma livre, ler mais, não ficar só lendo notícia que chega pelo celular, porque eles criam uma rede que é propositalmente encaminhadora de fake news. Isso acontece aqui no Brasil e no mundo. Sim. Agora, o sujeito tem que ler mais, leia um bom livro. Né? Vá para a escola estudar um pouco mais. Você que já é formado, vai fazer uma pós-graduação, vai procurar entender o teu país, entender o seu mundo. Agora, não vai ter salvador da pátria. Por isso que eu sempre estou dizendo que ou a sociedade se articula, se fortalece e se transforma ela, a sociedade, num mecanismo de atuação firme da democracia, ou nós vamos ter, de tempos em tempos, um populista que chega e diz, olha, eu vim resolver seus males, eu vou equacionar tudo isso, e não consegue. Ele prometeu que fazia da economia uma economia diferente. Arrumou um ministro
o Alex, que era como é que é? O posto Ipiranga. Vocês estão vendo que não tinha nada de posto Ipiranga. Está sendo lá. E o sujeito vai se mantendo lá, pateticamente também, o tal Paulo Guedes, que entrou lá para privatizar tudo, e não está conseguindo fazer, porque o Estado também não pode abrir mão de sua função. O Estado não pode. O Estado, na minha área, por exemplo, na área de ferrovias, eu estou vendo aí o governo de São Paulo brincando agora, dizendo, não, nós vamos ter uma rodovia nova, ligando o Rodoanel a Piaçaguera, Guarujá, para transportar container. Pô, mas eu quero saber como é que nós vamos transportar container em cima de pneu. Nós temos que falar em cima de trilho. Nós estamos transportando muita carga apenas e tão somente em cima de pneus. 25% só do açúcar que desce a serra desce em cima de trilho. 50% da soja que vem lá de Mato Grosso vem em cima de pneu aqui para o porto. Isso tem que parar, temos que encontrar uma maneira mais racional de fazer isso. Então, veja, precisamos urgentemente, Alex, um projeto de nação, mas um projeto generoso, um projeto que a política não tenha vergonha de fazer política, e que o político não tenha vergonha de dizer eu sou político, e que o cidadão não tenha vergonha de dizer eu cobro sim do sujeito que eu elegi, porque também o sujeito nem lembra mais em que votou para vereador, não lembra em quem votou para deputado estadual, deputado federal, e disse que votou no fulano, que é presidente da República, não porque votou por ele ter méritos, mas votou porque estava contra o outro. Nós temos que sair dessa armadilha. É sempre o contra, né? O bolsonarismo foi para evitar o PT, e agora o Lula está no circuito de novo e está em primeiro nas pesquisas, algumas, né? Porque já existe um anti-bolsonarismo. Isso que você está falando é perfeito. Não dá para a gente viver tendo um projeto de nação que é contrário a algo ou a alguém. Você tem que ter um projeto a favor de alguma coisa, né? Propositivo, né? Oferecendo saídas ao país. Nós estamos aqui no maior porto da América Latina. O que a gente pode fazer para esse porto ficar melhor? Outro dia um navio aborroou o setor lá de embarque das balsas, especialmente das bicicletas, e pegou o pier do Yacht Clube de Santos, que é do lado lá de Guarujá. Até agora, o senhor capitão dos portos não se manifestou sobre isso. A primeira manifestação dele foi dizer, olha, não aconteceu nada no navio. Ué, mas pera um pouco. Você podia ter provocado acidente com morte, porque você passa ali perpendicularmente balsas, embarcações só de passageiros, você tem crianças, você tem senhores de idade, senhoras de idade, você tem ambulância, viaturas policiais trafegando lá para o outro. E o sujeito só olhou para o navio. Quer dizer, tem que dizer com clareza. Então, nós fundamos no Guarujá uma associação chamada Água Viva, Associação Guarujá Viva, que é para dizer, pegar no pé dessa gente. Olha, o capitão dos portos, isso não. Nós dissemos, queremos fazer parte do inquérito que a capitania abriu naquela madrugada do dia 20, né? Agora, nós não estamos tendo ainda a acolhida que queremos. Estamos tendo de vários segmentos, mas esse assunto do porto, você vê, eles tinham que ter comprado lá atrás, as autoridades do porto, equipamentos para segurança das embarcações, para segurança dessas travessias todas. Não compraram e ficou tudo debaixo do tapete da sala, a sujeira foi escondida. Então nós temos que levantar tudo isso. Eu estou dando exemplos concretos aqui da região, porque a política ela precisa discutir esses assuntos. Discutir o crescimento, né? De que maneira vamos fazer um desenvolvimento sustentável. Também não é só crescer o porto e dar uma banana para a cidade. Não deixar a cidade ter os bônus e só ter os ônus de um porto desse tamanho aqui. Agora, para isso, eu queria dizer, Alex, que quem vai fazer isso, eu conclamo quem está ouvindo a fazer isso, ser um cidadão crítico e informado no seu bairro, na sua rua, no seu prédio, entre os seus amigos, tem que saber que outros poderão não aceitar isso. Então, se você quer ter uma opinião forte e firme, você vai saber que vai descontentar alguns. Se você não gosta de cara feia, não faça isso, porque caras feias acontecerão. Eu não tenho problema nenhum com cara feia. O cara feia vai ter dois trabalhos, um de fazer a cara feia, a máscara feia, e em seguida tirar a máscara feia, porque a vida segue. Porque não é ninguém de sã consciência pode ver o espetáculo de ontem
deprimente, como eu disse, de um presidente irresponsável e inconsequente e achar que isso é lindo. Muito bem, daqui a pouco a gente vai continuar conversando aqui com o Zé Manuel Ferreira Gonçalves. Eu preciso ir para um intervalo rapidinho, porque o Anderson Firmino tem as notícias dele aqui também, mas antes o César dos Santos Fernandes mandou uma mensagem para a gente aqui: com todo respeito, o lugar de militar é no quartel. O César, eu acho que até o militar pode extrapolar um pouco esse limite do quartel, ajudando a sociedade, como ajuda tantas vezes em ações humanitárias, em ações, agora mesmo aí no Guarujá, né, que a gente está citando aqui, estão ajudando aí na vacinação e tal, mas os bons militares, como disse o Zé, estão até constrangidos, né, de terem sido colocados a reboque por situações como essa que o presidente da República acabou de trazer à tona, né? Acabou não, né? A narrativa é igualzinha que existe nos Estados Unidos, né? Isso não é da cabeça dele, entendam isso. Isso é um movimento mundial, orquestrado, que tem gente que pensa o mesmo discurso que é propagado no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países. Então não é à toa que desde quando ele assumiu, né, veio essa conversa de fraude nas eleições, foi o mesmo discurso do Trump, ou seja, é um projeto de poder, é um projeto de dominação, usar esse tipo de discurso. Se eu ganho, beleza, é limpo. Se eu perco, apesar de eu ter sido eleito a vida inteira por este sistema, praticamente, né? Se eu perder é porque tem alguma coisa errada. E aí fica essa conversa, essa enrolação, né? E se as instituições, como disse o Zé, não responderem e disserem, olha, isso aqui é mentira, né? Vai ter muita gente que vai acreditar, infelizmente. 9h49, vamos para o intervalo, voltamos em 1 minuto e meio, até já. 92.5. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Santos FM. 9h52, de volta com Entre Linhas. Confirmando 9h52, esta trilha anuncia a nossa janela esportiva e com ela o jornalista Anderson Firmino e as novidades da Olimpíada de Tóquio, também do Campeonato Brasileiro. Bom dia, Anderson. Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes de Entre Linhas. Prazer em falar com vocês mais uma vez essa sexta-feira. Sextou, famoso sextou hoje. E amanhã de sexta-feira na Olimpíada de Tóquio começou meio indigesta aí pra torcida brasileira, né? Principalmente quem gosta de futebol feminino, né? Com a eliminação do time da Pia Sunhide, né?
diante do Canadá, depois do empate de 0-0 ao tempo normal na prorrogação. A equipe brasileira perdeu por 4-3 nos pênaltis e foi eliminada nas quartas de final do torneio de futebol olímpico, né? Torneio olímpico de futebol. Talvez seja a despedida de uma geração, né? Da Formiga, da Marta. A Marta deu uma entrevista bastante emocionada depois do jogo. Não confirmou a permanência na seleção, se vai até o próximo ciclo olímpico, até o próximo Mundial em 2023. Mas o fato é que a seleção brasileira, na partida de hoje, em particular, não teve uma atuação boa, ficou devendo, as substituições não foram corretas. O Brasil não tinha articulação no meio-campo, jogou bem abaixo do que poderia contra um adversário que era passível de ser vencido, sim. O Brasil tinha um histórico de confrontos até positivo com o Canadá, né? Mas o fato é que hoje acabou perdendo e está fora dos Jogos de Tóquio. Amanhã o masculino entra em campo contra o Egito, a partir das 7 da manhã, também pelas quartas de final. E vamos ver se o time do André Jardine decola de vez aí em busca do bicampeonato olímpico, né? Alex, a madrugada de hoje também foi marcada pelo judô, né? O judô teve a última noite de disputas individuais aí na categoria pesado, né? O Rafael Baby, né, que já tem 2 medalhas olímpicas, acabou perdendo a chance de disputar o bronze quando foi para a repescagem. Foi enfrentar logo o Ted Riné, né, que é um dos principais nomes da história do judô, né? Acabou perdendo por Ippon e teve abreviado o sonho da 3ª medalha olímpica, né? Ele que tem bronzes em Londres 2012 e no Rio 2016. E a Maria Suelen Altman, né, representante do Brasil, ela foi até pior, né? Porque ela perdeu a luta dela, né? Acabou vencida, mas sofreu uma lesão na patela, né? Uma lesão patelar que certamente vai precisar de uma intervenção cirúrgica, um cuidado muito maior. Então ela sequer pôde disputar as quartas de final, né? Para poder tentar caminhar a repescagem para tentar uma medalha. E tá fora dos Jogos de Tóquio, né? O Brasil ainda disputa hoje, na madrugada de sexta para sábado, por equipes, né? Equipe mista, né? Uma novidade nos Jogos Olímpicos, né? Disputa por equipes mistas no judô. A gente teve boas notícias no boxe, né? O Abner Teixeira venceu e garantiu a primeira medalha do boxe em Tóquio, né? Ele ganhou do lutador da Jordânia, o Hussein Issalachi. Ganhou e passou a semifinal. Como no boxe não tem disputa entre 3º e 4º, então certamente no mínimo o bronze ele já tem. E enquanto isso, a Beatriz Ferreira também ganhou a luta dela pelas 8ª de final, passou às quartas de final. Ela que lutou contra a lutadora de Taipei e garantiu presença nas quartas de final. Ela que é atual campeã mundial, favoritíssima a medalha, né? Ontem à noite ainda o Brasil venceu os Estados Unidos no vôlei masculino, uma partida dificílima, né? O Brasil conseguiu ali fazer 3-1, um jogo bem complicado, mas acabou o Brasil se dando bem. Na vela, a Kaena Kunze e a Martine Grael avançam, estão em 3º lugar na disputa da vela. Enfim, no atletismo, tivemos o Alisson dos Santos passando nos 400 metros, avançando de fase, avançando para a semifinal. Tem uma série de competições. Nesse momento que a gente grava o boletim, o Brasil está jogando contra a Polônia no vôlei de praia, né? O Alisson e o Evandro estão enfrentando a dupla polonesa. E assim termina o dia olímpico de hoje, né? Teve a queda do Djokovic na semifinal do tênis, né? Perdeu para o Zverev, o alemão. Uma surpreendente derrota do Novak Djokovic. E o final de semana vai ter bastante emoção, várias disputas aí. O atletismo começando também, começou ontem, mas já com finais. Natação também, o Bruno Fratos ganhou avançou para as semifinais, né, do 50 livre. A Etienne Medeiros foi eliminada, enfim. Vamos acompanhando aí, que certamente na segunda-feira tem bastante coisa pra gente comentar quando estiver aí com você no estúdio, Alex. Falar de futebol rapidamente, né? Ontem teve Copa do Brasil, o Flamengo meteu 6 no ABC de Natal, a diferença técnica é gritante, isso é um fato concreto.
Mas o Flamengo do Renato parece que encaixou, né? Essa que é a avaliação. O Flamengo está voltando a um momento muito favorável aí no campeonato. Certamente vai escalar na tabela aí. Acho muito que o Renato Gaúcho entrou como técnico. Vamos lembrar a rodada do final de semana? Amanhã temos clássico no Morumbi às 7 da noite, São Paulo e Palmeiras. Às 8 temos Internacional e Cuiabá lá em Porto Alegre. E às 9, Bragantino e Grêmio em Bragança Paulista. No domingo, 4 da tarde, Corinthians e Flamengo. Jogo na Neoquímica Arena. Mesmo horário de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Às 6h15 temos Bahia e Sport. Lá em Salvador temos Chapecoense e Santos na Arena Condá. O Santos que não vai ter o Marinho, né? Tá suspenso. Tomou o terceiro amarelo. O Santos buscando a vitória aí para poder escalar um pouco mais na tabela, porque precisa, viu? Precisa. Temos o clássico cearense às 8h30, Ceará e Fortaleza lá no Castelão. No domingo temos ainda Atlético Goianiense e América. Lembrando que o jogo Fluminense e Juventude não tem data ainda para ser realizado. É isso, Alex. Um abraço a você, um abraço a todos. Uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana. Cuidem-se, tem bastante esporte. Aproveitem. E até segunda aí com você no estúdio. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Anderson, pela participação no Entre Linhas desta sexta-feira. O Anderson Firmino, que sempre está conosco aqui no estúdio de segunda-feira, quartas e sextas, ainda mais neste período olímpico, né? Mandando o tradicional boletim, atualizando aí as informações. Torcer para mais medalhas do Brasil, mas sempre fica aquela reflexão, né? Agora tá todo mundo, né, feliz e tal, tem um monte de gente andando de skate, gente que nunca nem passou perto de um skate na vida, né? Mas olha, é difícil um país do tamanho do Brasil ter a quantidade de medalhas que a gente tem, tão pouco, né? Com as dimensões que o país tem, era para a gente estar bem melhor na Olimpíada. O investimento no esporte também tem um importante caráter social. 10 em ponto, né? Chama aqui o nosso Santos News, nosso break obrigatório das 10. Voltamos em 2 minutos e meio. Até já. Santos FM. Apoio Cultural. Rádio Santos, a voz da cidade. Santos News. A paulista Rebeca Andrade, de 22 anos, entrou para a história da ginástica artística do Brasil nesta quinta-feira. Rebeca Andrade conquistou a prata no individual nos Jogos de Tóquio, a primeira medalha olímpica feminina do país na modalidade. Rebeca somou ao final dos 4 aparelhos 57.298 pontos, ficando atrás somente da norte-americana Sunisa Lee, com 57,433 pontos, e à frente de Angelina Melnikova, do Comitê Olímpico Russo. A brasileira Rebeca Andrade ainda tem chances reais de conquistar mais medalhas nas disputas de salto e solo a partir de domingo, agora dia 1º de agosto. E a gaúcha Mayra Andrade conquistou feito inédito na manhã desta quinta-feira, dia 29, depois de conquistar medalha de bronze na categoria meio pesado do judô na Olimpíada de Tóquio. Mayra venceu a sul-coreana Yeon Ji-young, que foi imobilizada por 20 segundos no Nippon Budokan, templo das artes marciais na capital japonesa. A judoca se tornou a primeira mulher brasileira a conquistar 3 medalhas olímpicas em um esporte individual. Santos News. Plante o melhor futuro para você e sua família. Residencial Reserva Brasil. A exclusividade de uma única torre com lazer de clube. Distribuídos em 15 espaços diferenciados. Um apartamento do tamanho da sua família. Plantas de 82 metros quadrados e 120 metros quadrados. Central de vendas 3513-3199. Residencial Reserva Brasil. As melhores sementes dão os melhores frutos. Construtora Miramar e Grupo Mendes. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo?
O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. CYW 635, Santos FM 92.5. Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. 92.5, Santos FM. 10h03 de volta com Entre Linhas, aqui na reta final do programa desta sexta-feira, recebendo o José Manuel Ferreira Gonçalves. Nós estamos falando aqui sobre política. Agradecer à professora Cida Espinosa, que está na audiência, e tem a participação aqui da Ana da Pompeia, que diz o seguinte: bom dia, Alex, concordo com o José Manuel, é preciso sair dessa paralisia, a sociedade precisa se indignar. Esse senhor que ocupa a cadeira da presidência está fazendo troça, o movimento é preocupante sim, e você tem razão também quando diz que é preciso parar de endeusar políticos. São funcionários públicos, devem prestar contas, não ser adulados. Já é mais do que hora de as instituições se manifestarem. Ainda ontem falava isso com meu marido, cadê a OAB? Só para citar uma, em governos anteriores, com muito menos do que estamos passando, eles se posicionaram. E aí, Zé, quer comentar aqui a participação do ouvinte? É isso mesmo, as pessoas precisam estar bem informadas, precisam buscar informação de qualidade. Nós que fazemos política, seja classista, sindicalista, seja política partidária, nós temos que levantar o nível dessa discussão, ter uma discussão que nos acrescente e para que as pessoas percebam também que a política precisa de uma certa pedagogia. É preciso, eu disse aí há pouco, a gente sair das armadilhas, e para sair das armadilhas nós temos que estar preparados com muita energia, muito fôlego. Não é corrida de 100 metros, é uma maratona. Já que estamos falando em Olimpíada, né, Zé? É uma corrida de maratona e com obstáculos no meio do caminho, com casca de banana para escorregar. E a sociedade não pode se distrair, não pode desistir e não pode destruir as conquistas democráticas que nós tivemos. Tivemos inúmeras conquistas democráticas que precisam ser mantidas. Agora, nós entramos recentemente, a propósito eu ia entrar nesse assunto com o mandado de injunção, é isso? Explica pra gente, Zé, o que é isso aí. Sempre que houver falta total ou parcial de uma norma regulamentadora que torne inviável, veja bem, que torne inviável um direito ao exercício das liberdades e dos próprios direitos constitucionais, o cidadão pode entrar com o que nós chamamos de mandado de injunção. Quem é que tem a obrigação de fazer essa norma regulamentadora? O Congresso Nacional. Então nós temos um Congresso Nacional que, na questão do impeachment, senta e não coloca em discussão o impeachment. Ele está provocando, o fato de ontem é mais um grave fato que também desce a escadaria do crime da responsabilidade do presidente da República. Nós já entramos com 5 mandatos, melhor dizendo, 5 pedidos de impeachment. Todos estão lá. Nós entramos em Haia com 3 manifestações, porque eu coordeno um movimento chamado Engenheiros pela Democracia, que é no Brasil inteiro. Nós chegamos, são engenheiros progressistas, nem todos os engenheiros do Brasil são progressistas, nós respeitamos aqueles que pensam diferente. Nós que pensamos que a engenharia não pode ficar silenciosa, porque um país ou um projeto de nação com engenharia debilitada é um projeto que não vai dar certo. Porque a engenharia tem que impulsionar o desenvolvimento do país e colocar as coisas com clareza. Senhor general, eu não bato continência para o senhor, mas o senhor que me respeite, porque quem me defende é a Constituição do meu país. O artigo 5º da Constituição é claríssimo. Diz que todos nós somos iguais perante a lei. Isso tem que ser respeitado, porque nós temos que discutir 2 pontos importantes. O que é a soberania e o que é a cidadania? Porque isso passa batido. Não diz assim, isso é soberano. Soberano significa, mais ou menos, em poucas palavras, é que não há nenhum outro poder que se sobreponha a ele. É, por exemplo, o soberano no momento do voto popular, o voto universal, etc. A cidadania
é um indivíduo que tem os seus direitos civis e os seus direitos políticos plenos. E também as suas obrigações, os seus deveres. A gente tem que ter esta pedagogia. É preciso que as pessoas discutam nos bairros, nos clubes, nas famílias, de que maneira as pessoas podem e devem participar dessa discussão, mas com um nível elevado. Não levar essa discussão para o nível pessoal. Mas é o que tem acontecido, né, Zé? Eu te odeio. Tem parente que não fala mais com o outro por causa de política. Você, né? A família, um briga com o outro, isso é bobagem. Tudo isso vai passar. Essa anomalia que nós estamos vivendo no processo político vai passar. Os humoristas vão voltar a fazer humor, sem essa competição desigual que o presidente da República faz, porque ele é uma piada pronta. Faz para cima do humorista profissional. O palhaço de circo. O que foi feito ontem foi uma palhaçada, absolutamente. Ele não tinha nada a dizer. Essa do acupunturista de árvore, eu que sou um ambientalista, que sempre defendeu as árvores, todo lugar que eu vou, a residência tem lá uma árvore na porta, a primeira coisa que eu faço, quando eu converso com a pessoa que é proprietária da casa, ou mora ali, eu pergunto, você conhece essa árvore? Sabe o nome dela? Porque você apresenta, isso é a tal da pedagogia. Na política é a mesma coisa, você tem que apresentar para as pessoas as ideias para que elas se coloquem dentro dos significados das ideias. Porque a lei é um comando abstrato e geral, mas tem um significado. O texto falado, o escrito e a palavra tem um significado. Quando eu falo, quando eu escrevo, quando você fala, Alex, quando essa ouvinte escreveu, ela deu significado às palavras. O que ela fez? Ela vestiu o pensamento com palavras. Ela vestiu o sentimento dela com palavras. Mas nós precisamos ter ideia de que, além desse comando geral abstrato que a lei procura fazer de uma forma ampla, é preciso o sentimento na hora da aplicação da própria lei. Nós estamos num Brasil que precisa sair dessas armadilhas. Estou dizendo isso desde o começo da nossa conversa aqui. Muitas armadilhas se colocaram e nós temos que ter, eu sempre estou dizendo para os nossos amigos, para que não tenham apenas paciência, porque paciência é um troço que tem limite. Você estoura. Se você só tiver paciência, você vai aumentando o tamanho da paciência até um certo limite. O que é preciso ter na política e na vida é compreensão. É entender que a pessoa que está do lado de lá está louquinha para sair desse apoiamento horroroso que ela fez lá atrás, no voto raivoso contra e não no voto a favor de alguma coisa a favor do país. Mas nós precisamos dar segurança a essas pessoas. Olha, pode passar a pinguela, vem para o lado de cá, de um Brasil progressista, que vai dar certo. Não esse Brasil abestalhado, mediocrizado, com uma política que é uma continuada piada, como eu estou dizendo aqui pela terceira vez. Nós temos todas as condições de fazer isso. Temos aqui, por exemplo, em Santos, na região toda, quantas universidades? Nós temos um volume de estudantes de nível universitário espetacular. Talvez nenhuma região do país tenha tanta gente pensando, fazendo ensino, estudando. Você pode dizer da qualidade daqui ou dali, mas você tem um volume desde medicina, engenharia, direito, passando por pós-graduações, geografia, história, pedagogia, já que eu falei em pedagogia. Você tem uma porção de professores, jornalistas, jornalistas de alta qualidade sendo formados também. Então, nós precisamos valorizar isso. Você falou num certo momento, você chegou a falar, eu acho que anteriormente, em ciência, né? Por exemplo, uma maneira da sociedade participar é que as câmaras de vereadores de toda a Baixada criem leis para empoderar o cidadão e a sociedade, digamos, a sociedade que está na vida acadêmica, que venha para a vida junto com o processo político, através dos conselhos de ciência, tecnologia e inovação, porque não tem. Quando é que tem conselho de ciência e tecnologia? Você tem conselho de segurança, né? Você tem conselho de meio ambiente, tudo isso é importante. Mas eu quero ver conselhos de ciência, tecnologia e inovação, que é o que vai nos diferenciar para o futuro. Ou nós vamos ter isso, ou nós vamos ser uma nação que só exporta açúcar, milho, soja, commodities, minério de ferro. Nós queremos mais que isso.
Nós queremos polos de desenvolvimento. Quer ver Guarujá? Será que Guarujá, a minha cidade, não pode desenvolver de maneira inteligente algo que, já que o navio chega com soja, produzir, quem sabe, uma indústria que mexa com soja do lado de lá? Será que, por exemplo, a gente tem o aço que a Cozipa, a Uzi Minas meio que abandonou? Será que a gente não pode fazer um polo de desenvolvimento para construir ou para produzir automóveis, por exemplo, do lado da margem, já que aqui em Santos não tem grande espaço, mas do lado de lá você tem. Do lado de Guarujá você tem 5 milhões de metros quadrados para desenvolver o retroporto. 5 milhões de metros quadrados. E nós estamos aqui na cidade de Santos com problemas, tem gente querendo enfiar por causa de um tal do PDZ, que é uma loucura, esse plano de desenvolvimento, de zoneamento, querem colocar fertilizante perto de hospital, perto de residência, perto de universidade, porque está dizendo que não tem espaço. Espaço tem. É preciso olhar a região de uma forma metropolitana, até porque o lixo é metropolitano, a água, de certa forma, é metropolitana, não é? E nós precisamos até a saúde é metropolitana. Tudo metropolitana. Nós não podemos ter. Então, olha quanta coisa. Eu falei 2, né? Isso é política pública. Vai trazer. Agora eu vejo lá o prefeito da cidade dizendo assim: não, eu tapo o buraco. Porra, parabéns. Tapa buraco e a população acha lindo. Porque a anterior não tava buraco, quer dizer, e a gente fica aprisionado numa discussão chulé. Então, nós estamos fazendo lá com o PDT um esforço grande de trazer novos companheiros que discutam política num P bem grande, né? E que não fiquem raivosos, e que não esperem soluções imediatas, e que não se iludam com alguma perspectiva que rapidamente tudo vai se resolver. Não, vai demorar muito, vamos ter que trabalhar muito. Eu estou com 65 anos de idade. Que eu tenha mais 20 anos produtivos, está ótimo. Eu quero que esses 20 anos possam ajudar a gente a rediscutir tudo isso aqui. Eu vejo a Baixada sem representante na Câmara dos Deputados. Você tem uma moça que é uma jornalista. Ela, cadê a bancada? Nós tínhamos que ter 6, 7 deputados federais aqui. Não podemos deixar toda hora que tem eleição. Temos 2, né? Hã? Tem o Júnior Bozella também. São 2 apenas, Bozella, né? Enfim, ele está lá. Eu conheço a história do Júlio Bozella por causa do pai dele, Bozella. Então, você tem 2, mas eu quero ver a cidade, a região. A região tinha capacidade para ser mais bem representada. Podia ter 6 deputados federais, uma bancada na Baixada Santista. Nós temos que ter isso um dia. Então, mas para isso, nós temos que falar com as pessoas, conversar, e que não adianta depois, na hora da eleição, vir os candidatos de paraquedas aqui pegando o voto, que é o que muitas vezes acontece. Ele pega o voto, vai embora, dá um abraço e não tem nenhum compromisso com a região. Então nós temos que mudar isso. Então o que eu estou dizendo a você é que há caminhos. Os caminhos estão aí. Mas é preciso ter energia e não nos distrairmos. Porque o negócio de ontem foi para distrair. Faz uma palhaçada, se veste... É uma cortina de fumaça, né, Zé? E hoje está sendo discutido. O Brasil inteiro está discutindo isso hoje. Tira do foco. Tira do foco, isso é proposital. Só que nós não temos que dar muita guarida a isso. Falou, o presidente da República, fez uma live, disse isso, pô, ele é isso, aquilo, acabou, passa para... O que nós estamos... O que o Ministério da Saúde fez com vacina, ou deixou de fazer com vacina, é para colocar na cadeia uma porção de gente lá dentro, inclusive na área militar. É uma loucura. Dificultaram vacina, a compra de vacinas, banalizaram a questão da máscara, do distanciamento social, quiseram comprar cloroquina, fizeram um esforço... não, compraram, né? Compraram, e fizeram um esforço de desenvolver ainda mais. O secretário de Saúde de Praia Grande esteve aqui ontem e disse que o Ministério da Saúde mandou cloroquina para a cidade. Pois é, então é tudo esses troços, porque nós precisamos dizer com clareza, olha, é preciso tirar o Brasil desse atoleiro de inteligência. Nós estamos com um volume de cavalgaduras que, infelizmente, estão ocupando funções e foram eleitas para isso. O povo tem a sua cota enorme de responsabilidade. Mas eu não tenho nada com isso. Você votou na figura, você tem sim. Agora não se arrependa de trocar de lado. Mude de lado. Vem para o lado que pensa um país diferente. Vem de um lado de um país que não quer essa mesmice. Esta patifaria. O negócio de ontem, que é chamado o quê aquilo? O sujeito vai, eu não tenho prova nenhuma. Eu tenho indício. Espera aí. Ele é jornalista? Ele está
Ele tem uma rede paralela de informação. Ele é o presidente consta da República. O sujeito vai e diz que tem indício. Então não diga bobagem. Não diga bobagem de forma irresponsável. Eu conheço o Bolsonaro há muitos anos. Nunca se deu bola para ele. Ele é da minha idade. Nunca se deu bola para ele no Congresso. Nunca se deu importância para ele. Ele era um sujeito de uma figura... né? Mas o Brasil conseguiu produzir... É por isso que eu digo, Zé, que foi escolhido, né? Porque existe um movimento mundial que precisa ser representado. Quando o Bolsonaro foi eleito, eu disse aqui no programa com todas as letras, o problema não é o Jair Bolsonaro, o problema é a ideia que ele representa. E a ideia que ele representa... hoje tem seguidores muito fiéis e com pessoas mais jovens do que ele que são capazes de perpetuar essa ideia, né? Inclusive os filhos dele. A diferença é que, como você disse, se a sociedade não entender que esse tipo de extremismo, o que, por exemplo, se permite receber uma descendente de um ministro do Hitler, né? E aí as pessoas... e ele respondeu, qual é o problema de eu recebê-la? Todos os problemas de recebê-la. O que ela representa, xenofobia. Nós estamos num país que foi construído graças ao esforço e ao trabalho também de milhões de estrangeiros, de portugueses, italianos, alemães, japoneses, enfim, espanhóis. Então, o simples fato de alguém vir ao Brasil e defende que, por exemplo, no país dela, lá na Alemanha, não se é bem visto alguém que vem de fora, já seria mais do que suficiente para ele não receber esse tipo de pessoa, ainda mais descendendo de quem descende. Enfim, mas tem gente que acha que é um exagero. Não, ela, neta, não pensa... Tudo bem, se ela tivesse um pensamento completamente diferente, ok, mas ela defende ideias próximas daquilo que era conhecido como nazismo. E hoje nós temos movimentos neonazistas no mundo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque, assim, o problema não é a figura pública, muitas vezes, é o que está por trás, né? O que movimenta toda essa situação, inclusive o nosso Congresso Nacional, como foi dito aqui pelo Zé. Alex, só para completar rapidinho, tem mais um minutinho. A política e a vida é feita muito de símbolos. Então, quando um presidente da República faz a bobagem que fez ontem, ele coloca no chão o que havia na cabeça de alguns ainda esperançosos de que ele se comportasse bem. Não vai se comportar, porque ele é isso. Quando ele recebe alguém com ligações com o que você qualificou aqui, o símbolo é esse. A ideia que se passa é essa. Agora, será que não tem uma assessoria para dizer, olha, presidente, não faça isso? Então, mas a assessoria pensa da mesma forma, Zé. Pois é, ele que escolhe os assessores. Então o Brasil escolheu esta gente que está fazendo isso. Eu conheço vários que se arrependeram de estar com ele. Vários, inúmeros. Gente que estava até no governo. General Santos Cruz, eu conheço o General Santos Cruz, ele era de Campinas. Se arrependeu enormemente da guarida isso. General Ferreira, general que estava cotado para ser o ministro da infraestrutura, também está arrependidíssimo. Eu conheço vários, eu posso falar de almirantes, posso falar de brigadeiros do ar, tenentes coronéis da aeronáutica, posso te dizer, tem gente arrependidíssima. Agora, o povo tem que estar tranquilo. Não vai ter golpe, vai ter eleição, nós vamos eleger uma bancada de deputados federais da Baixada Santista e estaduais fortes, nós vamos, gente que fale com clareza para enfrentar tudo isso, nós vamos eleger daqui a algum tempo bons prefeitos, bons vereadores e assim a vida segue. É isso aí, Alex. Tem que ser. Zé, queria agradecer a tua presença aqui, 10h22, temos que fechar essa edição do Entre Linhas. Queria agradecer a tua presença aqui no programa, você que já participou virtualmente em outras oportunidades. Vamos bater outros papos aqui no Entre Linhas em oportunidades mais à frente também. Obrigado, viu, Zé, pela participação. Um abraço. Uma honra de nossa parte, um abraço ao teu público ouvinte da Rádio Santos FM 92.5. Muito bem. Antes de eu encerrar, eu vou deixar aqui, eu vou me despedir do Zé direitinho, eu vou deixá-los com o André Azenha, que hoje voltou ao programa com o seu tradicional comentário, afinal de contas, sexta-feira, né? Suas dicas culturais de entretenimento. Bom dia, André. Bom dia, Alex, amigos ouvintes do programa Entre Linhas, aqui é o André Azenha. Alex, assisti
aos 5 primeiros episódios de Mestres do Universo Salvando Eternia, a mais nova animação